Vamos falar hoje, estamos falando em dimensão espiritual, vamos falar hoje o tema, o recorte de hoje é sobre poesia, o discurso poético. Discurso poético, poesia, já que a gente esbarrou na dimensão espiritual, e essa é a grande questão da linguagem humana, um momento nós vamos falar da origem em comum entre os poetas e os profetas. Tá? E não é exatamente o viés de hoje é uma apresentação da poética, tá? Esse discurso que está sendo sistematicamente desprezado, a mera poesia, poesia, de uma maneira até jocosa contra a poética atualmente, o que na verdade revela a ignorância, porque as pessoas não alcançam a arte poética. Poesia o analfabeto funcional não alcança a poesia. E uma característica própria do analfabetismo funcional é desdenhar de todo e qualquer bem que ele não alcança. Então ele não alcança a poética, ele não alcança uma outra coisa refinada, ele não alcança um senso de nobreza, ele não alcança um valor abstrato, transcendental, então ele ironiza. O recurso dele é uma jocosidade, a ironia no mau sentido, tá? Despreza aquilo que eu não conheço, ou aquilo que eu não conheço é como que não existisse, tá? Enfim, poesia vem de poiesis, etimologicamente falando. Poiesis em grego quer dizer criação. Marque bem isso, criação, algo que cria, tá? Não chega a ser um produto, tá? É um pouco mais sublime. Criar é um pouco mais sublime do que meramente produzir, tá? A poesia está diretamente ligado com a constituição mais articulada da fala, tá? A fala articulada começa com rudimentos da poiesis. A poesia é uma criação que tem elementos de elaboração do som. Nós gostamos de brincar com o som. Desde muito cedo, a criança faz brincadeirinha de rima, faz brincadeirinha de cadência, tá? Tem outras figuras, tá, fonéticas, tá, envolvidas assim. A poesia é um nome, em termos próprios, poesia é a arte, tá? Pode ser também chamada de arte lírica, tá? E o produto é propriamente o poema. Muitas vezes a gente usa, vou ler uma poesia. Na verdade você está lendo um poema. Poesia é a arte como um todo da arte lírica. Por que o cultivo da poesia é muito importante? A poesia envolve uma questão muito séria de consciência fonológica, de uma brincadeira com os sons. Conseguimos fazer uma articulação, tá? Ela tem uma antessala de uma musicalidade, tá? A música é um elemento natural nosso, a poética, tá, é uma porta de entrada para isso, tá? E essa questão da rima em especial, da métrica e outros jogos fônicos, tá, além de nos dar a consciência fonológica, que é fundamental para o desenvolvimento intelectual, nós vamos falar disso oportunamente em lives sobre consciência fonológica, tá? Ela começa com um elemento mimênico, era uma forma de recordar, tanto que os primeiros mitos, os mitos existiam para que se recordasse, para que a humanidade recordasse dos seus heróis, dos seus feitos, das suas armadilhas. E tudo era falado de maneira poética, de maneira bem elaborada. Outra questão que a poiesis vem é uma boa elaboração estética também, tá? Então, e até porque facilita também a memória, tá? Então, desde Homero e outros mitos eram falados em versos poéticos, versos líricos, vamos falar mais precisamente. E ela outorga uma consciência fonológica, como eu disse, tem um crescimento do imaginário, tá? Porque a poética faz um uso muito grande da metáfora, da ironia, da hipérbole, outras figuras de linguagem, o absurdo, tá? E isso cresce necessariamente o nosso imaginário, que a gente já viu é também um fermento do nosso discernimento intelectual, tá? O imaginário, quer ficar mais inteligente? Comece a aumentar primeiro o seu estoque de imagens,
tá? Imagens não são apenas visões, tá? Mas são as reproduções de sensações, tá? E a poética faz isso muito penetrantemente, tá? Então é como são muitas experiências. E a experiência poética, ela tem um particular que ela trabalha na tensão do possível e o impossível. Toda a poesia está trabalhando entre o possível e o impossível. Quando o mito era colocado poeticamente, ele não está narrando uma história, ele está mostrando as potências do homem, ou as impossibilidades de superação, no caso os trágicos, coisas que são trágicas. É um respeito a limites que têm que ser obedecidos ou que podem ser superados. Isso é muito próprio do discurso poético, tá? Ele não é... Cada discurso poético, retórico, dialético ou lógico trabalha com um esquema de tensões próprias. O desenvolvimento, a posse, a cultura, a assimilação, o exercício da poética nos dá a criação. Por quê? Porque ela trabalha nessa fronteira do que pode e o que não pode. Falando de maneiras absolutamente absurdas, falando de maneiras absolutamente ficcionais, eu aumento a possibilidade de ação, porque eu aumento a possibilidade de criação, tá? Em cima da realidade. Outra característica muito própria do discurso poético é a tensão do tempo difuso. O mito é eterno. A poesia evoca uma problemática eterna. Por quê? Porque é eterna a capacidade de criar. É eterna a capacidade de interromper a criação. E isso é a dimensão da poética, tá? Ela é um integramento entre pensamento e sensação com um viés de atemporalidade, ou pelo menos é um tempo difuso, tá? E, enfim, fica claro que o analfabeto funcional não chega aí, gente. Por quê? Porque toda essa estrutura que eu estou falando, ela tem que trabalhar com uma coxa de retalho semântica. Tem que pegar um absurdo, uma hipérbole, um isso, trabalhar a sutileza da sonoridade mais do que a literalidade. A literalidade vai ter um sentido onde você tem algumas concessões, então é difícil a poética. Como a gente já viu aqui, é difícil o analfabeto funcional alcançar a metáfora, é difícil ele alcançar o senso de ironia. Logo, a poética que vai fazer uso frequente desse recurso é inalcançável com o analfabeto funcional, que fica falando senão como gracinha, batatinha, quando nasce esses parmos, aquelas coisas que são umas brincadeirinhas. Não chega propriamente a ser um discurso poético, tá? Mas, ao mesmo tempo, ele precisa do contato com a poética para desenvolver suas faculdades, para desenvolver exatamente tudo que eu falei aqui: sutileza semântica, consciência fonológica, crescimento do imaginário, capacidade de criar com um pé sublime. Nada pode ser tão sublime quanto criar, tá? A criação, o fenômeno vem, dei a luz, isso. Aí eu vou trazer aqui duas poesias, vou ler dois poemas, para se usar a expressão clara. Um muito claro na evocação da criação, tá? Outro muito claro na questão da consciência fonológica, tá? Mas vocês vão ver que em níveis mais sutis, ambos trabalham com a beleza e com a provocação fonética, fonológica, e ambos também têm a dimensão da criação e um pé da atemporalidade, ou pelo menos um tempo difuso. Vou ler primeiro o poema do Fernando Pessoa, maravilhoso, minha opinião, o maior poeta da língua portuguesa, tá? Para ser grande sem inteiro, nada teu exagera ou exclui. Sê tudo em cada coisa, por enquanto és. No mínimo que fazes, assim em cada lago a lua toda, porque a lua em cada lago brilha a lua toda, porque alta vive. Olha que espetáculo. Ele começa com algo, um discurso instrutivo, normativo, para ser grande sem inteiro, nada teu exagero exclui. Assim em cada lago a lua toda brilha, porque alta vive. Olha que espetáculo.
Ele está aqui fazendo um uso metafórico, dá uma recomendação, depois ele justifica isso, tá, com uma evocação de imagens finíssimas. Um plano de um lago, mas o brilho está lá em cima, porque eu subi, porque eu estou entregue. Na medida que eu me entregue, eu brilho e eu subo. Usando evocações bastante clássicas do movimento de ascendência, trabalhando com um imaginário, com um semântico intelectual fino e a sensação de um lago com a lua brilhando, que gostoso. Isso reconforta, tá? Isso é digno de contemplação, tá? Olha toda a mistura desses elementos. Um analfabeto funcional não tem isso aqui, gente. Ele não alcança isso. Ele não alcança a mensagem, ele não capta a estrutura disso, ele não capta. Aqui tem uma temporalidade. O analfabeto, uma atemporalidade, está difuso o tempo, é eterno isso aqui, é atemporal. O analfabeto tem que saber o que eu vou fazer aqui agora, o que é para fazer agora, mas e agora? E depois? E então? E cadê? Sim, o analfabeto funcional não alcança isso. Ele precisa ter esse tipo de coisa para ele sublimar algumas coisas concretas. Tá? Vou ler agora um outro poema do Paulo Leminski, tá? Que trabalha muito um viés. O Paulo Leminski tem um viés muito focado na questão de uma sonoridade. Peguei um que eu acho bonito aqui, ó. Leite e leitura, letras e literatura, tudo que passa, tudo que dura, tudo que duramente passa, tudo que passageiramente dura. Tudo não passa de caricatura. De você, minha amargura, de ver que viver não tem cura. Do Paulo Leminski. Maravilhoso, maravilhoso. Ele também tem uma evocação atemporal, ele tem uma evocação a um problema. E aí? Dura ou não dura? Tudo que dura é passageiro, tudo que é passageiro dura um pouco, mas eu tenho um problema, eu tenho que criar minha vida. Tem um elemento de provocação aqui, eu tenho que criar, eu tenho que curar para criar. Tá? Mas você vê o trabalho fonético que está sendo usado aqui. Leite e literatura. Olha uma questão aqui de um grande choque. Leite e literatura. Num certo momento é um grande choque de imagens, mas elas vão ter um elemento de coesão em cima de que são nutritivos. Mas ele já está trabalhando em imagem. Você vê um leite, claro, depois você vê a literatura. Isso te evoca construtivamente, tá? Então o que acontece? Então tudo trabalhado aqui da poesia. Um analfabeto funcional não pega isso aqui de jeito nenhum, gente. Ele não entende. Ele vai ser jogar pérola para porcos, o discurso poético, mas assim, consuma poesia boa, isso desenvolve tua inteligência, não desenvolve a sua aptidão funcional, que é o que o analfabeto quer, o que é para fazer, não desenvolve a tua adequação, a tua conformidade a normas, não, desenvolve o teu espírito, te dá uma agudeza de espírito, esse é o sentido. Então por isso a educação poética é muito importante, extremamente importante. Meus caros, muito obrigado então.